17º Campo Agroacelerador Cooperja. Sonhar individualmente, realizar coletivamente. Atenção, o conteúdo desse vídeo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Estamos aqui na 17ª edição do Campo Agroacelerador para apresentar uma oportunidade que já é bastante consolidada no estado vizinho do Rio Grande do Sul, que é a oportunidade de rotação do arroz com a soja nas áreas de várzea. A gente avalia como uma oportunidade na medida que traz ganhos técnicos, essa rotação, e também rentabilidade ao produtor. Conosco aqui está o Pablo Badinelli, da instituição IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, que vai estar trazendo informações valiosas acerca desse assunto, de soja na várzea como oportunidade de rotação com o arroz. Olá, senhores. Meu nome é Pablo Badinelli, eu sou engenheiro agrônomo e pesquisador do Instituto Rio Grandense do Arroz e trabalho especificamente com o manejo da soja em áreas de arroz irrigado. Nós vamos conversar um pouco a respeito da importância da soja nesse sistema e alguns pontos de maior relevância dentro do contexto soja em terras de arroz. O arroz irrigado vem sofrendo historicamente com problemas de plantas daninhas, seja a resistência do arroz vermelho, do capim-arroz. Então essas plantas têm resistência a alguns herbicidas comuns no cultivo de arroz irrigado. Com o advento da soja RR, com o uso do glifosato, a oportunidade de fazer a rotação desses mecanismos de ação. Com isso, com o cultivo de soja irrigada, de soja em áreas de arroz, se conseguiu suprimir o banco de semente, controlar esses focos de plantas daninhas resistentes à mecanização ALS, né, resgatando essas áreas marginalizadas em função da planta daninha resistente, para voltar ao sistema produtivo de arroz. Então esse ponto é importante. O segundo aspecto é sobre a ciclagem de nutrientes que a soja traz, que é uma leguminosa em contraste com uma gramínea. Então ocorre a ciclagem de nutrientes. Também o sistema radicular é um sistema pivotante, então ela consegue trabalhar um pouco melhor o solo nessas áreas. Deve-se ter alguns cuidados importantes com relação a isso. Quais são eles? Primeiro, a questão do preparo do solo. O solo da lavoura de soja em área de arroz, ela precisa ter, primeiramente, uma suavização, um maior controle da sua nivelação, da sua sistematização, no caso. Tá? Tem que ter uma drenagem muito rigorosa. Preferencialmente, tem que ter um dreno coletor principal para retirar toda essa água que está dentro da lavoura para dentro do dreno coletor para sair o mais rápido possível. No máximo, em 24 horas, a água da lavoura tem que sair para fora desse ambiente. Evitar que a água da lavoura externa ou da área externa entre nesse sistema produtivo da soja em várzea. E também avaliar se há ou não há problemas de compactação desse solo. A compactação é a formação de uma camada mais densa que dificulta a passagem do sistema radicular, deformando a raiz, deixando ela em forma de L. Isso nos próximos 10 centímetros. Quando se identifica isso através do monitoramento com penetrógrafo, o penetrômetro digital, tu consegue identificar essa profundidade dessa camada e poder ter uma ação que seria uma escarificação mecânica, que romperia isso aí. No caso dos 10 centímetros, passaria para 20 ou 30 centímetros, aumentando a capacidade de armazenamento de água da chuva para esse ambiente e também o espaço aerado para a raiz se desenvolver e o volume de solo a ser explorado pelo sistema radicular da soja. Com isso, dando maior estabilidade ao seu desenvolvimento e podendo favorecer a expressão do potencial produtivo dessa cultura. O segundo ponto é o produtor que vai entrar na rotação de cultura de soja com arroz tem que mudar o seu modo de pensar. Ele precisa, primeiramente, entender que uma cultura de sequeiro, o cuidado é redobrado com a drenagem. Ele precisa conversar com pessoas e buscar informações novas desse novo cenário e transcender paradigmas. Então, a conversa com técnicos, com produtores que já estão fazendo, troca de experiência é fundamental para o sucesso dessa atividade. Terceiro ponto importante,
a adequação da fertilidade do solo. Trabalhar o solo do arroz é pH em torno de pH 5, o ideal 5,5. A soja é exigente pH 6. Então uma calagem, faça análise de solo e a calagem é necessária muitas vezes. Mas sempre faça a calagem e a adequação da fertilidade se houver a necessidade e conforme o laudo de análise de solo. Tá? Todo investimento deve ser calculado, afinal nós precisamos de lucro, né? E o quarto ponto seria as cultivares adaptadas a essa condição. Um outro aspecto importante que nós temos que tomar consciência é que no momento que a gente vai fazer, nós vamos fazer a recomendação da fertilidade do solo, quantidade de potássio, quantidade de fósforo, nós temos que pensar também que a fonte de nitrogênio da soja, a principal fonte, vem da simbiose. Um processo em que a planta, com a fotossíntese, fornece açúcar para o bacterióide, que está aqui dentro desses nódulos, né? E esses nódulos aqui com os rizóbios dentro vai absorver e vai do ar do solo e vai formar nitrogênio que vai disponibilizar para a planta. Bom, esse aspecto, por que fazer isso? É um aspecto barato, né? E extremamente eficiente. Então, como é que se faz? Toda e qualquer área de soja, em área de arroz, independente do ano, nós temos que trabalhar com pelo menos de 2 a 3 doses de inoculante, né, por hectare. Para quê? Para garantir que tu tenha uma inoculação primária na tua soja, para que ela possa expressar todo o seu potencial produtivo. Dentro desse contexto, tem que ter o cuidado no tratamento, sempre fazer ele após os tratamentos de TSI que se for utilizar, e preferencialmente na véspera da semeadura. O aspecto das cultivares do IRGA, nós trabalhamos com um grande empenho em conseguir materiais tolerantes, o que melhor se desenvolvam em ambiente de área alagada, no caso de cultivo com arroz irrigado. Então, como é que nós fizemos, como é que nós chegamos a esses materiais? O IRGA faz uma seleção de várias linhagens, também materiais comerciais, num ambiente de cota zero, e coloca testemunhas com materiais conhecidos, com tolerância conhecida, e nós colocamos em determinado estágio vegetativo e também em reprodutivo, esses materiais em uma condição de excesso hídrico, para ver qual é a tolerância dos materiais de forma individual. Com isso, nós selecionamos algumas linhagens através de acordos de cooperação técnica com algumas empresas privadas e chegamos a 2 materiais que nós entendemos que são muito bons para quem está começando a atividade de soja em rotação com arroz irrigado. O primeiro material é a Tec IRGA 6070R, ela é um material RR com alta adaptabilidade a essas condições, muito responsiva às condições de estresse por alagamento, porém, cabe salientar um fato importante. Nós precisamos manter esse solo de cultivo de arroz em condições de drenagem ótima, fazer todo o empenho possível, porque mesmo material tolerante, se passar para o estresse hídrico, ela vai perder. Mas então qual é a diferença entre o material convencional? A diferença é que ela vai perder menos, ela vai ter uma perda menor do que os outros materiais. E essa perda menor pode representar 5, 10, 15, 20 sacos de diferença, depende do material que ela está sendo comparada. Dando continuidade então, nós conseguimos depois desenvolver, lançar a BS IRGA 1642 e Pro, é uma cultivar com tecnologia intacta, com alto potencial produtivo. Ela vem preencher uma lacuna já para aqueles produtores que já estão no nível de médio a alto em termos de manejo, já estão adaptados a essa nova rotina. É um material extremamente produtivo, né? Então, para essas condições de várzea, ela vem com uma tolerância, digamos, diferenciada das demais cultivares. Dando continuidade e já encerrando a minha conversa com vocês, eu teria um aspecto importante para sempre ponderar os locais. Nem toda várzea ou nem todo local de plantio de arroz serve para soja em rotação. Nós temos que pensar para aqueles produtores que estão começando a atividade, comece de uma forma modesta,
numa área pequena, mas que possa fazer todo o manejo conforme o preconizado. Segundo aspecto, comecem pela área mais alta e à medida que vão tendo confiança, que vão conhecendo o terreno, a capacidade de suporte das cultivares, vai descendo no terreno, tá? Evitem áreas muito baixas com risco de alagamento. É extremamente importante considerarem esse aspecto, porque nós temos que trabalhar para tirar o risco do nosso negócio. Nós temos que incrementar lucro no nosso negócio. Ou seja, vamos fazer uma boa escolha da área, vamos fazer um bom estudo, né? Uma boa conversa com aqueles que já têm o conhecimento na área, busquem seus técnicos, busquem essa informação. Nós do IRGA estamos abertos a todo e qualquer produtor de arroz do Brasil. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte sempre um agrônomo. Venda sob receituário.